tarde. Mais uma vez estamos aqui, através do YouTube, para falar a Palavra de Deus e comentar assuntos que hoje, no meio evangélico, está no nosso cotidiano. Questões absurdas que estão sendo arroladas aí nas igrejas evangélicas do nosso país e do nosso mundo. E o que eu quero falar hoje aqui é que será que quando você pede uma oração para alguém, tem que ser exatamente o pastor que tem que orar? E quando você pede essa oração, tem que exatamente pôr a mão? Tem que exatamente acontecer esses shows que existem nas igrejas evangélicas hoje em dia do nosso Brasil e do nosso mundo afora? Será que essa liturgia de culto, essa balbudilha que existe hoje em dia aí no nosso Brasil, é necessária? Será que quando você necessita de uma oração tem que ir exatamente na igreja, tem que pedir para o pastor, tem que ir lá na frente, tem que ter toda aquela regra, aquela liturgia cultica para que aconteça um milagre, ou aconteça alguma coisa que você deseja, você almeja? Vamos estudar um texto na Bíblia aqui, que está em Tiago, né? No capítulo 5, no versículo 13 em diante, vamos ver. Mas é bom você analisar o contexto todinho, versículo 5 até o 20, para você entender aonde que essa carta quer chegar. Vamos ler então. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com um óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aliás, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Vamos estudar esses textos aqui, 13, 14, 15, 16 e 17. Aqui, a Bíblia está falando sobre, né, experiências da vida, sobre o proceder em várias experiências da vida, né? Está falando sobre a experiência de você estar alegre, está falando sobre a experiência de você estar triste, está falando sobre a experiência da enfermidade, né? E qual é o proceder que deve ser feito neste momento. Vamos analisar aqui que nesse momento de enfermidade que a Bíblia está tratando aqui, se alguém entre vós está sofrendo, faça oração, né? Se alguém entre vós, se alguém no corpo da igreja, se alguém no meio do povo cristão está sofrendo, faça oração por essa pessoa. Mas não está dizendo necessariamente que essa oração precisa ser feita dentro dessa oração um show na igreja. Essa oração é individual, é cada um pelo seu irmão que está necessitado, é uma corrente individual, é uma corrente cada um dentro do seu quarto, cada um na sua casa, na própria igreja mesmo, intercedendo por aquela pessoa, mas não necessariamente um show no momento da oração. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Este óleo aqui, meus irmãos, não é o óleo que vocês veem nas igrejas aí, que a pessoa pega e coloca lá na testa da pessoa, ou coloca lá no lugar que está enfermo, para que aquele óleo seja um óleo abençoado, seja um óleo místico, ou seja um óleo benzido, como muitos acham por aí. Não, o óleo aqui, para eles, nas épocas bíblicas, para o judeu, era usado para passar a enfermidade, entendeu? Assim como o vinho também.
Pode ver na parábola do bom samaritano, quando ele pega lá o camarada que estava assaltado no meio da estrada, ele coloca óleo e azeite nos seus ferimentos. Então o vinho e o óleo eram para cicatrização, para anestesiar a dor, para melhorar a ferida. Então por isso que ele diz, ungindo com óleo. Ungindo é untar, é passar, é colocar. Não é você dar banho em alguém de óleo que isso vai resolver alguma coisa, né? Mas quando ele fala em nome do Senhor, é que a Bíblia nos dá ênfase para fazer todas as coisas em nome do Senhor. Entendeu? É uma maneira, uma regra que existe no meio cristão. Todas as coisas façam pela glória do Senhor. Não está dizendo que realmente eu vou colocar um óleo na pessoa e vou ungir ela em nome de Jesus. E este óleo vai abençoar, vai curar ela. Que o óleo não tem necessidade nenhuma, nem a água. Entendeu? Você não vê ênfase na Bíblia em lugar nenhum dizendo que a água é abençoada, que o óleo é abençoado, que a pedra é abençoada, que a terra é abençoada. Você não vê isso dentro da palavra de Deus, né? Quando você vê lá no tanque de Betesda, que o anjo vinha e descia, aquilo não é exatamente dessa forma. A crença da localidade acreditava que o anjo vinha e descia, entendeu? Mas aquela piscina, aquele tanque, exatamente, não era um anjo que vinha e descia ali. Eram piscinas de águas purificadoras, entendeu? Não tem nenhuma base bíblica. Pode ver se você ler lá no versículo em que fala que o anjo descia, né, e agitava a água, está entre colchetes. O que é entre colchetes? Quer dizer que é um versículo bíblico que realmente não está nos manuscritos originais, entendeu? É uma citação do escritor dando ênfase à crença da localidade, a crença que as pessoas levavam achando que era aquilo realmente. Mas notem que Jesus, quando foi curar a filha daquele soldado, né, ele disse para ele, Senhor, só uma palavra já basta. Só uma palavra já basta. Entendeu? E Jesus não disse, olha, você leva em igreja tal, você faça oração tal, você coloque a mão desse jeito, você traga a roupa, você traga a chave do seu carro, você traga o óculos do seu filho, você traga foto, vamos ungir, vamos orar. Só basta uma palavra. Meu querido, quando você tem algum problema, alguma necessidade, é bom compartilhar e pedir oração da igreja. Mas tem gente que acha que o pastor da igreja é ungido, é abençoado. Todos nós somos ungidos, não só o pastor da igreja. Todo mundo sacratiza o pastor como um homem sagrado, entendeu? Mas o pastor não tem poder nenhum sobre ele, entendeu? Se você tem uma enfermidade, irmão, você não precisa esperar que o pastor da sua igreja ore para você. Você mesmo pode orar para você mesmo. Ah, meu filho está enfermo, eu tenho que levar o pastor da igreja. Irmão, isso é um sistema e um ranço católico apostólico romano. Tem muito crente aí que tem que fazer o sinalzinho da cruz, porque é católico apostólico romano. E o católico acha que quando vai morrer tem que chamar o padre para fazer extrema-unção, né? Quando está doente tem que chamar o padre para benzer, né? Abençoar. Quando tem um problema dentro da casa, tem que chamar o padre para abençoar a casa. Você é o mecanismo de bênção de Deus. Você transmite a glória do Senhor. Todos nós cristãos transmitimos a glória do Senhor, que vivemos uma vida na palavra de Deus, temos a autoridade e o poder de Deus para orarmos por nossos filhos, para orarmos por nós mesmos, entendeu? E para termos fé, porque a fé nossa é que age em nossas vidas, não é a fé no pastor, não é a fé no diácono, não é a fé no presbítero. Tem pessoas que quando o filho fica doente, ele liga para o presbítero da igreja e se desespera. Se o presbítero não vir orar, não vai acontecer a cura. Tem gente que não leva nem no médico. E espera pelo presbítero da igreja, espera pelo pastor da igreja. Irmão, você tem que ter a tua fé alicerçada em Cristo Jesus. A Bíblia fala, se tiveres fé, dirás a esse monte sair daqui e vai para lá. Então, se você tiver fé, não é se o teu pastor tiver fé, não é se o diácono tiver fé, não é se o presbítero tiver fé, não é se o profeta tal tiver fé. Hoje em dia, muitos crentes gostam dessas cruzadas evangélicas aí. Ah, vai estar o pastor fulano e tal, um homem abençoado por Deus, que ora e cura. Eu posso orar por mim mesmo e Deus pode curar a minha vida se Ele quiser. Deus cura se Ele quer. Nós. Entendeu? Pode ver que na Bíblia, teve muitas pessoas lá na época de Jesus que não foram curadas por Cristo. Por quê? Porque Jesus queria alcançar algumas pessoas, não todas, através da cura. E os milagres que Jesus causava naquela época era uma autenticação
na prova que ele era Cristo, que ele era Deus encarnado. Entendeu? Não eram os milagres em si que eram a ênfase naquela época, e sim o Deus encarnado. Entendeu? Era a ênfase naquela época. E tem que ser a ênfase nas nossas vidas. Entendeu? Então, meu irmão, eu orei, pastor, mas o milagre não aconteceu. Não aconteceu porque não foi a vontade de Deus. Entendeu? Uma certa irmã uma vez disse assim, pastor, eu orei para que meu marido fosse curado, mas ele morreu. Aí o pastor disse para ela assim, e ele foi curado. Ele foi curado, hoje não tem enfermidade nenhuma. Hoje ele está bem. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós queremos, mas não da forma que Deus quer. Nós não esperamos a melhor forma de Deus, esperamos a melhor forma nossa. Queremos orar e queremos que o milagre aconteça. Mas, irmão, você pode orar. Quando a Bíblia fala aqui, chama os presbíteros da igreja, entendeu? Naquela época, os presbíteros da igreja serviam para levar a mensagem, para levar a palavra, mas isso aqui não é uma regra que tem que ser orada pelos presbíteros da igreja. Você pode orar pelos seus filhos, você pode orar pela sua esposa, você pode orar pela tua família. Não vá deixando qualquer um botar a mão na cabeça da sua família, não, irmão. Na cabeça do seu filho, na cabeça da sua esposa. Você não sabe o que aquela pessoa carrega em si. Não é porque um pastor que está lá em cima da igreja, que está em cima do púlpito, que está fazendo uma grande cruzada evangélica, que ele pode ser um abençoado. Porque Satanás também produz milagres. E Deus assim autoriza que Satanás produza milagres. Mas os verdadeiros cristãos, que são chamados por Cristo Jesus, não se deixam levar por milagres. Não se deixam enganar. Né? E Jesus foi bem claro, quando disseram, olha, ele ali naquela casa, ele lá, vamos ver, não vá, porque é mentira. Não fiquem fixados somente nos acontecimentos extraordinários que acontecem na igreja evangélica, mas fixem sim em Cristo Jesus, na sua palavra, e nas nossas vidas preparadas para alcançar a perfeição. Se você orou pelo seu filho e a enfermidade continua nele, paciência, é a vontade de Deus. Né? Tiago fala bem claro aqui sobre a paciência, sobre a tribulação, entendeu? Sobre como agir com o próximo, sobre refrear a língua. Ele fala sobre a paciência, muito bem falado aqui em Tiago, né? Que bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Entendeu? Então nós somos provados com algum objetivo. Ninguém é provado sem objetivo nenhum. Ninguém passa por um problema, por uma enfermidade sem objetivo. Entendeu? Alguns acham que a enfermidade é do diabo, o problema é do diabo. Não, o diabo não tem domínio sobre nossas vidas. O diabo tem domínio sobre os filhos das trevas, mas sobre os crentes ele não tem domínio. Se o diabo está dominando a sua vida, meu querido, é porque realmente você não está na luz. Você está nas trevas, você pensa que está na luz. Mas quando você está na luz, quem nos domina, quem nos governa é Cristo, é Deus. A Bíblia diz, não cai uma folha da árvore se Deus não prover. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, meu irmão, eu quero dizer, ore um pelos outros, né? Porque seremos curados. A base aqui, bíblica, está dizendo que não é uma enfermidade corporal que estava ocorrendo naquele momento ali, que chamaram os presbíteros da igreja, mas sim uma enfermidade espiritual. Sabe o que é essa enfermidade espiritual? É uma mágoa, é um ressentimento, é uma tristeza, é uma coisa, uma ofensa não perdoada, entendeu? Que estava acontecendo aqui, nesse contexto do diabo, em que a pessoa estava enferma, entendeu? Você pode ver aqui que ele fala, confessar por os vossos pecados uns aos outros, orar pelos outros, para serem curados, entendeu? Serem curados aqui não está falando necessariamente de uma enfermidade física, mas sim uma enfermidade espiritual. Uma enfermidade espiritual pode destruir o espírito da pessoa, pode derrubar você da fé, entendeu? Então é esta base aqui, né? Às vezes a pessoa está com uma mágoa no seu coração, e isso é uma enfermidade muito pior do que uma enfermidade corporal. A enfermidade corporal pode nos matar o físico, mas uma enfermidade espiritual pode nos destruir, pode nos acabar na fé, pode destruir uma igreja, pode destruir uma família. Uma ofensa não perdoada pode destruir uma família, destruir uma igreja, pode contagiar. Mas a enfermidade física não contagia a igreja, não contagia a família, muitas vezes. Mas a enfermidade espiritual contagia todos que estão ao redor da gente. Então por isso que ele diz aqui, que queremos curar dos outros para seres curados. Muito pode a sua eficácia, uma oração do justo. Então quando você ora, meu irmão, você é justo,
Você pode orar pelo teu filho, orar pelo teu esposo, orar pela tua família, orar pela tua sogra. Não precisa esperar pelo pastor, precisa esperar pelo diácono, pelo presbítero, que eles são homens como nós. Nós todos somos ungidos de Deus. Os pastores aí pregam hoje em dia que eles, não mexa com o ungido de Deus. Não quer dizer que aquele simplesinho que está no banco lá da igreja não é ungido. É só você que está lá no púlpito que é ungido. Todos nós somos ungidos de Deus, separados para a alma do Senhor. Não é só o pastor que está lá no púlpito ou o presbítero. Isso é ranço católico. Esse sistema da igreja católica apostólica romana, que sanitariza os padres e os papas, que eles são autoridades maiores e superiores, mas isso foi quebrado em Cristo Jesus. Nós temos acesso direto ao Pai, não precisamos esperar de sacerdote, de pastor, de padre, de ninguém para ter acesso ao Pai. Nós mesmos podemos chegar diretamente a Deus e pedir para Ele, e Ele responde segundo a nossa vontade. Obrigado por essa oportunidade de falar com você. Pense nisso, em nome de Jesus. Amém.